Parque Farroupilha ou Redenção. Um pouco de sua história. O local onde hoje está o parque antigamente era chamada Várzea do Portão, uma grande planície alagadiça próxima do antigo portão da vila de Porto Alegre. Em 23 de fevereiro de 1807 a Câmara Municipal solicitou ao então governador da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, Almirante Paulo José da Silva Gama, barão de Bagé, que fizesse a doação da várzea para ser usada como logradouro público, bem como uma área de concentração para os rebanhos de gado trazidos para abastecimento local. Contudo, sua medição efetiva só seria realizada entre 1820 e 1825. Em 1826 uma tentativa de loteamento foi impedida pelo imperador Dom Pedro I, amparado pela cláusula de doação que exigia autorização expressa do imperador para qualquer alienação. Não obstante, mais tarde a várzea sofreu várias outras tentativas de parcelamento e alteração de seus objetivos primários, que sempre foram obstadas pelo poder público. Marco em homenagem ao centenário da Guerra dos Farrapos. Durante a Revolução Farroupilha a área ficou do lado de fora das fortificações da cidade, e após o conflito uma inspeção da Câmara verificou diversas irregularidades, como secas avançando seu território e uma chácara construída em seu centro, obras que receberam ordem de demolição imediata. Nos anos seguintes o próprio governo provincial e outros particulares tentaram fracionar o terreno para dar-lhe outros usos, sempre encontrando oposição da vereança. Em 1870 a várzea recebeu sua primeira denominação oficial, passando a se chamar Campo do Bonfim, em vista da construção da Capela do Bonfim em seu limite norte. Houve ainda posteriores ameaças à integridade da área, geralmente frustradas, mas em 1872 o presidente da província autorizou a construção de um quartel militar no seu limite sudeste, a origem do atual Colégio Militar de Porto Alegre. Com o progresso da urbanização no entorno passaram a se tornar importantes considerações de ordem sanitária. Ainda sujeito a alagamentos ocasionais, o local também foi usado como área de secagem de couros, ponto de reunião de carretas e de depósito do lixo urbano até meados de 1890, a despeito de pareceres contrários da Junta de Higiene da província. Chafariz da Redenção. Buda no Jardim Oriental. Em 1884 o logradouro teve seu nome alterado para Campos da Redenção, comemorando a precoce abolição da escravatura na cidade. Nesta época o parque já estava rodeado de edificações por todos os lados, e em 1889 o intendente José Montauri teve a ideia de abrir alamedas em seu interior para um melhor ajardinamento, ao mesmo tempo em que tencionava vender áreas excedentes para custear as reformas, o que só veio a se concretizar mais tarde. Entretanto, uma grande parcela do parque foi ajardinada e embelezada por ocasião da Grande Exposição Estadual de 1901, que ensejou a construção de um circo de touradas, uma pista de corridas de cavalos e o velódromo da União Velocipédica, estruturas que não sobreviveram por muito tempo. Outra fração fora já cedida em 1900 para a construção da Escola de Engenharia, e em 1911 foram postos a leilão diversos terrenos no lado sul. Um pouco mais tarde uma grande área foi perdida para a construção dos prédios de outras escolas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do antigo Colégio Júlio de Castilhos, concentrados no lado noroeste. Em 1914 João Moreira Maciel, arquiteto da Intendência, elaborou um plano de melhoramentos e embelezamento da capital, prevendo para o parque uma divisão em 9 quarteirões. Em 1927 iniciou-se o efetivo ajardinamento dos Campos da Redenção, com a implantação do Jardim Paulo Gama ao norte e a proibição da parada de carretas e rebanhos em 1928. Nos preparativos para a exposição do centenário da Revolução Farroupilha em 1935 toda a parte sul foi drenada, nivelada e urbanizada, seguindo um projeto do urbanista francês Alfred Agache. Neste ano sua denominação foi alterada para Parque Farroupilha, que se mantém até hoje. Ao mesmo tempo, o parque perdeu nova fração com a construção do Instituto de Educação General Flores da Cunha junto à Avenida Osvaldo Aranha. Em 1939 foram construídos o espelho d'água no eixo central e foi dada continuidade ao ajardinamento do parque. Os recantos Jardim Alpino, Jardim Europeu e Jardim Oriental foram implantados em 1941 por Arnaldo Gladocha. Após a grande enchente de 1941 foi criado um recanto que recebeu o antigo chafariz francês de ferro fundido, que estava instalado na Praça Pereira Parobé, e que antes já havia estado na Praça 15 de Novembro.
Em 1953 foi inaugurado o Monumento ao Expedicionário, obra do escultor Antônio Caringi, e em 1964, o novo Auditório Araújo Viana, projeto de Moacir Moogem Marques e Carlos Maximiliano Faita.
Aos domingos realiza-se no parque o tradicional Brick da Redenção, com inúmeras bancas que vendem artesanato, alimentos e antiguidades. O Parque Farroupilha foi tombado em 3 de janeiro de 1997 pelo município de Porto Alegre. O local é comumente um palco para manifestações populares.